Decisão tomada pelo IBAMA do governo Lula pode destruir o agronegócio brasileiro e causar uma crise sem precedentes, inclusive na comida na nossa mesa que o agronegócio brasileiro coloca todos os dias. É fundamental que nós prestemos muita atenção e pressionemos para que essa medida, que é uma medida absurda de todos os pontos de vista, que não beneficia absolutamente ninguém, não é uma questão de divergência ideológica, é uma questão de ciência, e de razoabilidade, e de bom senso, que nós precisamos com toda a força e com toda a pressão fazer com que essa decisão seja revertida. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Principalmente você que é produtor rural ou que conhece alguém que é produtor rural e sabe, o quanto uma praga pode destruir a sua lavoura, o quanto uma doença pode acabar com todos, os seus porcos, com todos os seus bois, e pode fazer não só que a gente tenha prejuízos econômicos gigantescos, que a gente deixe de gerar emprego e renda no agronegócio, mas também que a gente tenha uma alta gigantesca no preço da carne e no preço dos alimentos pela destruição de lavouras que é causada. E você que é do estado de São Paulo, você que é de estados que sofrem com essa praga, como o estado que eu represento, sabe do que eu tô falando, que é sobre javalis. Quem é o porco? Tá falando comigo? A praga de javalis. Tá falando comigo? É uma praga que assola o produtor rural brasileiro há muito tempo, e que você precisa ter um controle muito rigoroso, da quantidade de filhotes, da quantidade, de javalis. Tá falando comigo? Que perambulam por aí em bandos, mas que nós precisamos agora combater uma medida que foi tomada pelo IBAMA, que é uma medida que bloqueou novas autorizações para você fazer o controle dessa praga de javali. Não só novas pessoas não podem se cadastrar para fazer esse controle, e a estimativa, da sociedade rural brasileira é de que cerca de 50 mil, caçadores vão ficar já de fora do controle de javalis, e que só no final de semana em que essa decisão do IBAMA foi tomada, mais de 10 mil filhotes foram colocados aí em campo. E a gente sabe que 10 mil filhotes, colocando aí numa perspectiva de 10, 15 anos, significa, milhares e milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de javalis destruindo plantações, e também, mais grave do que isso, transmitindo doenças, A gente tem a peste suína africana que pode ser transmitida por esses javalis para a produção de suínos do Brasil. A gente tem um problema de febre aftosa, que é um dos principais problemas que a gente tem em relação à exportação de carne bovina no Brasil, é o combate, à febre aftosa. E estes javalis não só podem contaminar porcos, como podem contaminar também bovinos, Então eu vou colocar aqui alguns números aqui para vocês, repetindo, A suspensão de novas autorizações para caça com arma de fogo retira cerca de 50 mil caçadores da atividade do controle de javali, Somente no final de semana que sucedeu a publicação sobre a suspensão, é possível estimar que pelo menos 10 mil filhotes de javali tenham sido colocados a cão. E antes que alguém venha dizer, não, mas caçar é cruel, vai impor um sofrimento ao animal, a gente não tá falando aqui de caça esportiva, a gente não tá falando aqui de você matar animais por crueldade. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. De você matar animais por prazer. A gente tá falando aqui do controle de uma praga. A gente não tá falando de um animal que está lá pacificamente no seu habitat natural, convivendo de maneira, harmônica com a flora e com a fauna. Não, a gente tá falando de um animal que não faz parte do bioma, não faz parte daquele ecossistema, e que é um predador que destrói plantações, que acaba com produção rural, e que transmite doenças para outros animais. Então, a gente está falando aqui não de
caça esportiva ou de qualquer coisa do gênero. A gente está falando de controle de praga, né? De controle de praga que, inclusive, esses animais colocam em risco a saúde e a vida de outros animais. Esses sim, naturais do ecossistema, esses sim, que fazem parte, né, do bioma, esses que fazem parte, né, muitas vezes, né, de produções agrícolas, de produções rurais, enfim. A gente está falando de um caso muito grave e que todos nós que defendemos a produção agropecuária no nosso país precisamos combater, porque nós já tivemos crises em estados brasileiros, como Mato Grosso, por exemplo, com doenças, né, em animais causadas, né, por javalis, e que você só conseguiu recuperar economicamente, né, o estado em relação àquela perda do agronegócio em no mínimo 5 anos, né? Ou seja, a gente está falando de uma decisão que, se não for revista agora, imediatamente, pode causar impactos de no mínimo 5 anos na economia de todo o país, especialmente na economia do estado de São Paulo, que tanto sofre com essa praga. Escuta aqui, filho de uma cadela. O que eu fiz, desgraçado? Portanto, uma medida, né, militante, né, uma medida, né, de uma cegueira ideológica tomada pelo IBAMA, que não tem nenhum respaldo científico, que não tem, né, nenhum respaldo, né, na defesa do bem-estar animal. Pelo contrário, a gente está falando de um animal que prejudica a vida de outros animais, a gente está falando de uma praga que destrói a produção rural e que, por razão razoável nenhuma, né, está, né, sendo agora, né, os novos registros para fazer o controle, para fazer o manejo dessa população de javalis, está suspenso pelo IBAMA de uma maneira completamente arbitrária e sem escutar os especialistas no assunto, e sem escutar os produtores rurais, e sem escutar quem está na ponta sofrendo com esse problema. Então, eu preciso muito da ajuda de cada um de vocês para a gente enfrentar essa resolução, absolutamente, essa decisão absolutamente, assim, ideológica no pior sentido da palavra, não por uma divergência de visão de mundo, mas simplesmente por uma cegueira, pelo sujeito não conhecer, não ter a mínima noção do que essa praga significa na ponta para o produtor rural e toma esse tipo de decisão, né, completamente fora da razoabilidade, fora da lógica que a gente precisa trabalhar para derrubar. Tudo que eu faço no governo tem a concordância do presidente Lula. Olá, eu sou Matheus, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Uma oportunidade única de ser parlamentar está diante de Vossa Excelência, ao mesmo tempo em que eu sou vítima de uma organização criminosa. Vossa Excelência hoje é ministro, mas já foi juiz federal, governador, senador da República e, portanto, tem conhecimento para falar de segurança pública. Vossa Excelência é o chefe da Polícia Federal e coordenador das forças de segurança envolvidas em operações do combate ao crime organizado. E, portanto, como eu não poderia esperar diferente de Vossa Excelência, foi extremamente técnico quando reconheceu, nesse caso, a atuação da polícia como um órgão de Estado e não como um órgão de governo. A Polícia Federal não pode ser aparelhada politicamente. E eu lamento que o presidente da República não compartilhe desse entendimento. Aliás, o que eu precisava ouvir do presidente da República, eu já ouvi. E não vou nem comentar a questão da desumanidade da Sua Excelência, o presidente da República, a uma família ameaçada de morte, que, por sinal, é a minha família. Eu registro também aqui, brevemente, o meu reconhecimento a toda a Polícia Federal, agentes, Ministério Público, juízes, promotores, todos os envolvidos para o sucesso dessa operação. Ainda não é uma indagação, mas eu gostaria que Vossa Excelência esclarecesse para todos os brasileiros que aqui nos acompanham e nos assistem, que as operações dessa envergadura, como foi a Operação Sequaz, envolve diversos atores institucionais, envolvem incontáveis diligências, investigações prévias, interceptação telefônica, acompanhamento, monitoramento de bandidos, ou seja, são diligências que demandam diversas fases
meses de investigação em atuação conjunta da polícia, do Ministério Público e do Judiciário. Então, repito, que são meses de investigação até o dia que a operação é deflagrada. E acontecimentos como esse, senhor ministro, descobertos com a Operação Siquaz, nos levam a um debate muito importante, e para usar as próprias palavras de Vossa Excelência aqui na introdução, fechar as portas para o crime. O Senado Federal recebeu um projeto de autoria, inclusive de uma das vítimas, o senador Sérgio Moro, para proteger todos os atores que se envolvem no enfrentamento ao crime organizado. Então, indagando, senhor ministro, qual a sua opinião sobre o projeto, se o senhor vai apoiar ou não medidas de enfrentamento ao crime diante dessas circunstâncias. Muito obrigada. Fechando o bloco, falando em nome da liderança do PSOL, o deputado Boulos. 4 minutos. Obrigado, presidente Rui. Agora foi. Obrigado, presidente Rui. Saudar o DG, doutor Andrei, saudar o ministro da Justiça, Flávio Dino, cumprimentá-lo pela exposição brilhante e elucidativa, porque nós precisamos saber separar nesse país aquilo que são fatos daquilo que é fumaça ideológica. Porque você sabe, ministro, quando eu vi que a oposição bolsonarista estava tão empenhada em convidá-lo aqui para casa, na CCJ, na Comissão de Segurança, em quaisquer comissões, eu até imaginei que você, talvez, no exercício da função de ministro, tivesse mandado mudar o delegado da Polícia Federal do Rio de Janeiro para proteger milicianos ou não deixar elucidar o assassinato de Marielle Franco. Mas vi que não. Quem fez isso foi o ministro do ex-presidente. Eu cheguei a imaginar, inclusive, que você, ministro, teria decretado sigilo de 100 anos sobre as suas ações no ministério. E também fui ver que não, que quem fez isso foi o antigo governo. Imaginei até que você tivesse mandado perseguir opositores com inquéritos da Polícia Federal sobre eles e chegado a fazer uma lista, um dossiê de servidores do Ministério da Polícia Federal. Mas não vi que quem fez isso foi o ex-ministro André Mendonça, do governo do ex-presidente Bolsonaro. Cheguei a imaginar também que você, como foi juiz de direito, talvez na sua atuação como juiz, tivesse feito um conluio com o Ministério Público, um acordo entre juiz e acusadores do Ministério Público, para condenar alguém. E soube que não. Quem fez isso foi o ex-ministro do Bolsonaro, Sérgio Moro. E, por fim, cheguei a pensar que na sua casa teriam encontrado uma minuta de golpe de Estado. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Mas não encontraram. Encontraram isso na casa do ex-ministro do Bolsonaro, que hoje está preso, Anderson Torres, seu antecessor no cargo. Quando eu soube, ministro Flávio Dino, que você havia sido chamado aqui para falar sobre a atuação do Ministério em impedir a venda indiscriminada de armas para o bem da segurança pública, fiquei satisfeito, aliviado. Quando soube que você foi chamado aqui para poder explicar a sua atuação contundente como ministro de Estado, para, junto ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, levar à prisão golpistas que tentaram dar um golpe de Estado no dia 8 de janeiro, me senti bastante satisfeito e orgulhoso de ser parte da base do governo Lula, que ajuda a sustentar, não é, a sua atuação como ministro e toda a atuação de governo. Então, quero aqui, no tempo que me resta, ministro Flávio Dino, parabenizar pela atuação do Ministério, pela transparência de vir aqui discutir nessa casa, muitas vezes tendo de ouvir fake news, tendo de ouvir ataques injustificados, esses sim, para lacração de rede social, e está tendo um trabalho ante ao Ministério da Justiça
exemplar, ainda mais se comparados aos seus antecessores, que teriam todas as razões para vir se explicar. Não ser convidados, mas ser convocados por essa casa para se explicar sobre o acobertamento de crimes que cometeram no governo Bolsonaro. Parabéns, ministro Flávio Dino. Ministro, tem 12 minutos para as suas respostas. Eu começo exatamente com o deputado Boulos para dizer a todos e todas que eu sempre almejei entrar no Guinness Book. E entrei. Eu fui, num só dia, no primeiro dia da legislatura, a pessoa que mais recebeu requerimento de convite e de convocação da história da Câmara. Fiquei muito feliz e honrado. E quero dizer que não precisa ter tanto trabalho, basta um pedido que eu venho. Não há nenhum problema. Por quê, deputado Boulos? Eu tenho muita convicção. Eu tenho muita convicção do que eu faço, do que eu represento, do que eu penso e do que eu defendo. E tenho muito orgulho de ter serenidade, porque eu tenho Deus no coração e fidelidade aos meus princípios. E eu não tenho medo de embate. Pelo contrário, perdoe uma inconfidência. Um momento como este, para mim, é um alento na alma. Quem quiser me ver feliz, me chame aqui toda semana, porque estou realmente encantado com a possibilidade de conhecer as senhoras e os senhores. Porque realmente é um aprendizado para mim. Glória a Deus. Eu, estudioso da alma humana, e ao mesmo tempo uma pessoa que tem a tarefa de há 28 anos da aula de direito, realmente aprendo muito. E por isso quero dizer, que é o presidente da Comissão de Segurança, venho com a maior alegria. E voltarei, se convidado for. Sobre os questionamentos, portanto, deputado Boulos, quero dizer ao senhor que o fato de ser verdade tudo que o senhor disse, no sentido dos aspectos ensejadores do convite, já terem sido respondidos há 3 horas atrás. Vejam, nós estamos há 3 horas apenas repetindo as mesmas questões que ensejaram o convite. Armas, Maré e 8 de janeiro. E isso explica a tergiversação de alguns que vão para acolá, vão não sei para onde, porque não há o que debater nisso a não ser um encaminhamento daquilo que as instituições mandam. Finalmente, eu quero agradecer à deputada Rosângela Moro. Quero dizer à senhora deputada que receberei com muito prazer da senhora ou do meu colega senador Moro o projeto, que eu não conheço. A senhora aludiu minha opinião sobre o projeto. Espero que a senhora envie. Mas quero dizer à senhora... Muito bem, muito obrigado. Quero dizer à senhora algo muito importante, falando no seu coração. Tudo que eu faço no governo tem a concordância do presidente Lula. Tudo. Absolutamente tudo. Afirmo a senhora. Por uma razão simples. Eu exerço um cargo de confiança, ele é meu chefe. E todas as ações que eu adoto, eu comunico ou consulto naquilo que me cabe. E há uma prova indeclinável disso que eu estou dizendo à senhora. Ele não me demitiu ainda. É a prova de que ele confia no meu trabalho e eu tenho confiança no que o presidente Lula representa para o Brasil. Eu agradeço a sua gentileza. Tempo de liderança da minha frente, senhor presidente. Senhores deputados, eu queria que o representante dos índios aqui sentasse. Porque representa os índios, mas não defende os índios. Senhor presidente. Olá, eu sou Marcela, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Eu esteve junto nessa comitiva, sou membro dessa CPI. Descemos lá no aeroporto Porto Seguro,
fomos almoçar, fomos recepcionados já no almoço por representante do agronegócio, seu Matheus Bonfim. Depois, mais para frente, eu lá no próprio aeroporto do Olivas, que é o líder do Partido Progressista naquela região. E já chegamos numa visita com um grande aparato policial, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, da Guarda Municipal, da Força Militar da Bahia. Aquilo ali parecia um filme de bang bang. Eu queria saber quanto dinheiro público foi gasto aí. E quanta humilhação foi saído e quanta falta de verdade. Já na primeira casa, foi abrindo o portão, não tinha ninguém em casa, aos espantos, aos gritos, para ver se alguém pulava da casa. Aí fomos na casa da Edilene. Edilene, uma mãe que disse que era sorteira. O marido dela, quando viu a sirene das viaturas, foi para o mato, que eu não sei se até hoje ele voltou para casa do medo e do susto, tal de 20. Ela fazia 8 meses que tinha abandonado o lote e aí ela retornou porque foi membro da CPI que mandou ela voltar para o lote e poderia muito bem ter sido executada por abandono de lote. E aí ela falou lá que era sorteira e o marido dela, com problemas policiais, foi para Moro a Mato, como nós estamos acostumados a dizer. Depois fomos ouvir outro senhor, o relator não quis falar com o titular, falou com o filho dele que fazia 6 anos que estava lá e tentando jogar aquilo que ele não sabia. E de manhã no escritório, e aí nós tínhamos que descobrir a viagem. Não tinha como nós saber o que estava acontecendo. Dizer, não, vamos ir para a próxima casa, vamos ir para o próximo assentamento, vamos ir para cá e para lá. Fomos no escritório. E aí, presidente Zucco, por 2 vezes, a sua excelência, presidente desta comissão, falou como é que o Walmir Assunção, como é que é o papel do Walmir Assunção aqui na região. E aí, a representante Avanusa disse, não, mas é tudo ele que articula. Então, as suas perguntas, presidente Zucco, quando se manifestava, sempre levava em conta o deputado Walmir Assunção, botando na boca das pessoas para levantar o nome do Walmir Assunção. Aí um senhor, aos espantos e choro, a grito, começou a chorar. Só esqueceu de soltar as lágrimas. Porque não teve lágrima, era um teatro que estavam fazendo lá, porque vocês tinham que filmar. Aí, o representante dos índios, não, por favor, deixa eu falar. E aí, ainda na quinta-feira, fomos na casa da jovem Júlia, que aí ela tem uma casa bonita. Agora, por ser colônia, não pode ter uma casa bonita. Hein, comandante? Não pode ter uma casa bonita? Aí eu fui falar e eu fui fazer visita para ela. Aí eu fui fazer uma visita para ela, senhores aqui da imprensa. Ela prestou serviço remunerada até 90 dias atrás e tem como comprovar. O marido dela trabalha no governo do estado com um bom salário, tá bem? E ela me mandou aqui as notas de produção de café. Estudou, ela ficou no acampamento desde os 6 anos, se formou agrônoma como assentada da reforma agrária. E ela, dá para mim, eu ouvi o senhor, mesmo não concordando com o que o senhor não estava falando, ela, no ano de 2022, produziu uma quantia de quase 93 mil de café, tá bem? E em 2023, R$ 67.740 de café. Somando as duas notas, dá mais de 130 mil só de café. Fora pimenta, fora a venda de ovos, fora a venda de galinha, carneada, todos os finais de semana que ela disse para nós, uma média na feira de 8 a 10 mil reais para a cada feira, e ela trabalha na orientação técnica. E eu quero dizer aqui que só foi visto um lado.
só foi visto um lado. E a humilhação para onde nós passamos, e outra. Estava articulado, presidente Zucco. Quando vocês botaram nós no outra van, nós fazia mais de 100 metros para chegar na van de vocês de a pé. Eu, o companheiro Daniel e a Mairá, que é aqui nossa assessora. Estava tudo planejado para nós não chegar. Eu me senti um cidadão como vocês são acostumados a tratar, excluído. E nós tínhamos que se forçar para chegar nos locais. Aquela questão da Vanusa com o filho... Isso não se faz. E me lembro... Obrigado, deputado Marcon. Tudo que eu estou ouvindo e vendo aqui apenas reafirma a impressão que tive desde o primeiro momento que vim integrar essa CPI. Se trata de um grande conluio contra os trabalhadores pobres desse país. Eu vi há pouco até um deputado dizer que o MST era tão forte que até deputado elegia, como se fosse alguma coisa absolutamente condenável os movimentos sociais buscarem ter representação no parlamento. Quando eu me elegi lá atrás, deputada Sâmia, lá bem atrás, quando ainda era uma estudante, me elegi representando os estudantes da minha universidade para a Câmara de Vereadores de Salvador, com muita honra. Fui a terceira mais votada naquela eleição. E nós vemos aqui representantes de movimentos diversos, movimentos de sindicatos. A Bahia, inclusive, tenho a honra de dizer que o governador do estado da Bahia, senador Jacques Wagner, vem do movimento do Sindicato dos Petroquímicos do meu estado, que já tiveram uma força na economia baiana tão significativa que tinham 21 mil trabalhadores no polo petroquímico. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. 2 governadores vieram deste movimento. Eu vejo aqui movimentos de direita que também elegem seus deputados. Ninguém fala nada. Vejo aqui o MBL que elegeu o deputado Kim Kataguiri, com quem eu tenho muito respeito. Mas o trabalhador rural não pode eleger representante seu, pelo preconceito profundo que tem a cabeça de certos representantes aqui, que não podem ver pobre em lugar que eles costumam ver apenas os ricos serem representados. Apenas os empresários grandes, apenas os segmentos representantes do capital financeiro, do capital imobiliário, do grande agronegócio, do grande capital que também disputa terra nas grandes cidades urbanas desse país. Não! Crime é trabalhador rural sentar nesta cadeira para ser representante do povo brasileiro. Aí não pode. Aí é um absurdo. Aí deve ter alguma coisa por trás que impede, que está levando a que os trabalhadores tenham acesso aqui. Vejo policiais aqui, pessoas que representam movimentos que existiram na polícia e existem na polícia, ou em diversos outros, mas não há condenação. Mas foi trabalhador rural, está condenado. Deve ter algum crime por trás, porque trabalhador rural pobre não pode sentar numa mesa para representar os trabalhadores ou para representar o povo brasileiro. É assim que pensa essa elite do nosso país e que aqui está tão bem representada. Continuo achando que essa CPI, desde o início, tem uma posição já definida. O relator já definiu a criminalização do MST desde o primeiro momento. E tudo que é feito aqui é para criar a manobra de tornar crível para o povo brasileiro que é merecido um tratamento de perseguição ou discricionário contra esse movimento. Ninguém fala aqui nos crimes que ocorrem nas terras brasileiras contra o povo trabalhador. A pedido da Procuradoria-Geral da República, a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça
determinou a transferência para a Justiça Federal, senhor presidente, de 6 inquéritos relativos a crimes de homicídio praticado contra líderes de trabalhadores rurais e outras pessoas que denunciaram grilagens de terra e exploração ilegal de madeira em Rondônia. Ao deferir parcialmente o incidente de deslocamento de competência proposto pela PGR, o colegiado considerou estarem presentes nos 6 inquéritos os requisitos cumulativos que autorizam a medida grave, violação de direitos humanos, possibilidade de responsabilização do Brasil em razão de tratados internacionais assinados pelo país, incapacidade de apuração dos fatos pelas autoridades estaduais. Se referem à morte de 8 pessoas, Renato Natan Gonçalves, Gilson Gonçalves, Elcio Machado, Dirana Nink, Gilberto Tiago Brandão, Isaac Dias Ferreira, Edilene Mateus Porto, Daniel Roberto Estivani. E foi federalizado o crime porque concluiu a PGR que naquele estado não é possível fazer investigação, dado a presença forte da milícia naquele estado, impedindo que a polícia local tivesse condição de realizar essa investigação. Por que isto? Por que isto? Porque se trata de trabalhador rural, de gente pobre, que está sofrendo grilagem de gente poderosa. Isso não interessa a essa comissão. Essa comissão quer tratar mesmo de punir trabalhador rural que está lutando por reforma agrária. Eu não pude ir, infelizmente, a essa diligência na Bahia, porque no dia recebemos um ministro de Desenvolvimento Regional que visitava o Baixio de Irecê, uma área de assentamento, na verdade, de irrigantes, numa cidade próxima, numa região que tive muitos votos e tive que estar presente. Mas soube, inclusive, senhor presidente, para meu espanto, que existiram 2 diligências. Uma que ia num carro grande, com parte dos deputados desta comissão, acompanhados de um grande acompanhamento policial para protegê-los, e uma outra discriminada, afastada, que tinha que correr atrás da primeira para participar das investigações. Por isto, e só por isso, já considero completamente nula qualquer coisa que tenha saído dessa diligência, porque ela não deu tratamento igual aos deputados que lá estavam para exercer o mesmo direito investigativo, sem falar de outros absurdos que soube que acontecer ali. Claro que vou querer ouvir outra versão para ver qual é a verdadeira, não é? Mas esta condição é preciso ser explicada a esta comissão. Portanto, senhor presidente, eu volto a dizer, para mim, eu olho 16h39 e penso nas pessoas que estão trabalhando no Brasil. Homens e mulheres no comércio, nas fábricas, ambiente tóxico de agressividade, de xingamentos. Esse ambiente de palhaçadas, de pessoas rindo para cima e para baixo, fazendo piadas. E o povo trabalhador pensando, o que é que esses deputados estão fazendo em Brasília? Que não estão trabalhando de fato, porque isto aqui, desta forma, é realmente um achincalhe contra aqueles que trabalham nesse país o dia inteiro. E é por isso que, desde o primeiro dia, falo que o clima que reina aqui é um clima que envergonha o parlamento brasileiro. Envergonha o parlamento brasileiro. E eu lamento isso, porque sou membro desse parlamento. Não gosto quando falo mal do parlamento brasileiro fora daqui. Tento mostrar que nós trabalhamos para representar o povo brasileiro. Mas não é esse o clima que, ligando a televisão, se vê neste momento acontecer nesta comissão. Portanto, senhor presidente, em nome da liderança do PSB, eu quero mais uma vez me colocar a favor dos trabalhadores rurais desse país, daqueles que estão sendo expulsos da terra pela grilagem ilegal dos poderosos e que não conseguem sequer acessar a justiça. Correm diariamente, cotidianamente,
fruto dessa violência praticada pelo grande capital em terras brasileiras. Reforma agrária, sim, para dividir as terras de forma mais democrática e fazer a produção também mais democrática de terra no nosso país. Para desenvolver o país, como diversos outros países capitalistas se desenvolveram corretamente a partir da realização. Pois bem, encerro com uma notícia que está em tudo que é lugar. O PL poderá se juntar ao PT nas eleições de prefeito. Olá, eu sou Marcel, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Em alguns lugares, estados e municípios, ou vice-versa, um pode ser vice do outro, o PL pode apoiar o PT apoiar o PL. A princípio, não me assustou. Mas, passado algumas horas, me preocupou. E eu disse, senador, se o PL se juntar ao PT, vai ter que construir uma porta de fundo para o PT entrar, porque pela porta da frente sairemos todos nós. Um senador aqui, líder do governo, disse: o governo está de braços abertos para o PL. Pode fechar seus braços, que esse abraço não vai ter. Em seguida, vejo um vídeo do presidente do partido, liguei e não consegui falar com ele, dizendo que não há a menor possibilidade de Valdemar da Costa Neto dessa possibilidade acontecer. E disse: um já foi expulso. E se outros se meterem a assumir cargo de governo, expulsos também serão. Quando o teto foi explodido, uns 20 votaram com o governo. Esses 20 carecem de expulsão. Mas eu quero encerrar falando, senhor presidente, sobre PL e PT. Não vai acontecer. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Aqueles que se desesperaram, se angustiaram lá na minha base, no meu estado, onde eu sou presidente, me telefonando, me mandando mensagem, angustiados, e alguns petistas festejando Brasil afora. Eu disse: tenham paz, porque se eles entrarem, pela porta que entramos, sairemos. Tenham paz, tem saída para tudo. Mas eu gostava muito no impeachment, que eu sempre encerrava meu discurso cantando. E no meu último discurso no impeachment de Dilma, eu estava cantando Lewandowski, cortou meu microfone. Porque naquele momento ele estava rasgando a Constituição, dando direitos políticos que Dilma não tem. Não tinha, e diz a Constituição, quando você é impeachmentado, legalmente você perde seus direitos políticos. E eu estava me despedindo da Dilma, cantando uma música de Roberta Miranda. Vá com Deus, vá com Deus. Cortou meu microfone. Agora, encerro, homenageando meu amigo Bezerra da Silva, nessa junção PL-PT. Nunca vai acontecer. Só quando o morcego doa sangue e o saci cruzar as pernas, só quando o morcego doa sangue e o saci cruzar as pernas. Obrigado, senhor presidente. O senhor recebeu os informes, mas colocou a culpa no general Penteado. O senhor informou o general Penteado sobre todos os informes da BIM? Sim ou não? Estou fazendo a pergunta. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. O senhor está criando uma narrativa, eu não vou responder, deputado. Não, eu estou perguntando, sim ou não? Você me respeite aqui quando está como depoente e eu estou fazendo minha inquirição. Você não, então também.
Você está aqui como depoente. O advogado... Senhor presidente, questão de ordem, questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, questão de ordem. Questão de ordem, não pode falar que não. Não pode não, não pode não, não pode não. Não pode não, não pode não, não pode não. O senhor se contenha. Questão de ordem, senhor presidente. O senhor se contenha. Não, aqui não. Aqui não. Doutor André. Aqui não. Doutor André. Questão de ordem, senhor presidente. Tem uma questão de ordem para formular. Calma. Aqui a gente não tem nenhuma, no estatuto, no regimento interno, não há nenhuma previsão de palavra dos senhores advogados para fazer defesa. Tá gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. O senhor está aqui, sim, mas entre o estatuto da OAB e o regimento da casa prevalecerá, doutor André, o regimento da casa. Tenho todo o respeito pelo senhor, pela sua profissão, também sou advogado, mas o senhor está aqui de acordo com o próprio despacho do ministro. O senhor está aqui para poder auxiliar o seu cliente. Eu vou pedir, deputado André Fernandes, da forma que todos até agora fizeram o depoimento, que Vossa Excelência tratasse o seu depoimento com urbanismo e concluísse sua palavra, por favor. Vou lhe dar mais 1 minuto. Senhor presidente, estava em 2 minutos e 30 segundos. Eu só falta 30. Eu vou lhe dar mais 2 minutos. Obrigado. Bom, é uma cortesia que, sendo bem sincero, eu não vi Coronel Cid ser tratado, Lawande ser tratado, outras pessoas, Silvinei ser tratado. Eu não vi essa cortesia com nenhum desses. Com ex-ministro de Estado e secretário também daqui do Distrito Federal, Anderson Torres, eu não vi essa mesma parcimônia, esse mesmo cuidado, esse mesmo zelo. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.